E hoje, nesse vídeo, eu vou te ensinar, eu vou compartilhar com você, a gente vai poder trocar informações juntos sobre como lidar com a criança que enfrenta os adultos, enfrenta os pais, tem constantes ataques de raiva e propor uma solução de tal forma que vai ajudar essa criança a literalmente se transformar. De alguém que só enfrenta, que emburra, que faz birra, a alguém que coopera, que ouve e que então, à medida do tempo, vai se tornando responsável. Antes da gente entrar no conteúdo propriamente dito, eu preciso te contar quem eu sou, né? Eu preciso te contar por que eu estou aqui, de onde eu vim. Eu me chamo Marlon, eu moro em Brasília, sou casado há 9 anos, tenho um filho de 5 esperando um bebezinho. E eu sou como você, pai, e eu sou como você, mãe. Eu não estudei pedagogia, não estudei psicologia, não sou PhD, nunca tive trato, forma e jeito de lidar com a criança, sempre tinha muita dificuldade. Eu era até motivo de chacota para os meus amigos e dos meus irmãos, porque quando chegava uma criança, às vezes a criança chega toda alegre, querendo brincar ou dar um abraço, eu não conseguia nem dar um abraço na criança, eu não tinha jeito nenhum. E eu tive então um momento que me transformou, um momento que minha concepção de vida foi mudada, que foi o exato instante onde eu assisti o parto do meu primeiro filho. E a partir daquele instante, então, eu tive certeza que algo mudou dentro de mim. E eu tive o privilégio, então, e o desafio, muito desafio, por compromissos profissionais da minha esposa, dos 3 primeiros anos do Joaquim, do meu filho mais velho, eu ter o maior porcentagem de tempo ser minha com ele do que a mãe com ele. E isso foi muito desafiador para mim, porque eu sei o que é o estresse de cuidar de uma criança, eu sei. E tem dia que parece que a gente fica doido. E eu tinha um desejo muito grande. Eu queria ser um bom pai. Um pai que inspirasse meu filho, que ensinasse, que tivesse uma forma diferente de ensinar. Eu sou grato a Deus pela educação que eu tive com os meus pais, mas eu sei que não era a educação que eu queria ou conseguiria dar hoje para os meus filhos, até porque eu mudei, eu não sou um adulto como os meus pais eram, e a impressão que a gente tem é que as crianças também mudaram e as crianças não são como eram nossos pais. Então eu queria, sim, entregar alguma coisa nova para o meu filho. Mas eu simplesmente não consegui. E a única coisa que eu entregava para o meu filho era, ou eu cedia, porque eu não aguentava mais, eu não sabia lidar, por exemplo, com a birra, ou então eu era extremamente severo, extremamente duro. Gritos, castigos, uma palmadinha. E isso me fazia muito mal. E, de uma maneira mais inusitada possível, eu encontrei uma maneira de resolver isso. Como que eu encontrei isso? Eu estava numa palestra profissional e eu estava procurando um novo reposicionamento profissional. E enquanto o palestrante lá estava falando, ele fez uma pergunta. Ele falou assim: o que faz o seu coração bater? O que é que você ama mesmo nessa vida, que você é apaixonado e que você conseguiria dedicar muito tempo e muito esforço a favor disso? Só me veio uma coisa na minha mente: que eu amo, e o que dá sentido para a minha vida é o simples fato de ser pai. Eu amo a paternidade. E aí me veio um estalo, falou: caramba, olha aí, eu poderia começar a ajudar pais, eu poderia começar a ajudar mães, E aí me apareceu o segundo problema, então. Tá, beleza, eu amo isso, mas o que eu sei a respeito disso? E eu descobri que, embora eu amasse muito meu filho, amasse muito a maternidade, e a maternidade tivesse me transformado, eu não sabia, eu nunca tinha estudado nada a respeito de ser pai.
a respeito de como lidar com os desafios da criança. Eu não sabia o que esperar, o que se espera de uma criança de 6 meses, o que se espera de uma criança de 1, de 2, de 3, quais são as fases do desenvolvimento. Como a criança de 3 anos enxerga o mundo, como ela se enxerga, como ela se vê, como ela tem condições de reagir ou não. Eu não tinha nenhum conhecimento a respeito dessas coisas. E eu comecei a estudar. E quanto mais eu estudava, mais curioso eu ficava, mais interessado eu ficava e mais encantado eu ficava. E eu me encontrei. Eu encontrei, então, uma maneira de juntar o amor que eu sentia para o meu filho com uma educação que correspondesse a esse amor. E a transformação que eu enfrentei, por exemplo, em um mês, que eu desfrutei 1 mês com meu filho, eu não tinha tido em 4, 5 anos. Então é por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu quero compartilhar com você algo que tem mudado a minha vida, tem mudado a minha percepção. E eu queria trabalhar com a gente hoje com 3 palavras. São 3 palavras que vai ser o tripé, que vai ser a base dessa conversa. A primeira e a mais importante dessa palavra é autorregulação. Você já tinha ouvido esse termo? Autorregulação? O que você faz que permite você se autorregular? Como você se percebe? Você se percebe? Essa é uma pergunta. E quando você se percebe, quais ferramentas que você tem para manter você num estado normal, natural, equilibrado, onde a consciência ainda está no domínio? Por exemplo, o que te tira do sério? O que faz você escapulir? Ou o que faz você ficar com muita raiva, ou então você ficar muito triste, muito paralisado? E quais são as ferramentas que você tem para colocar isso novamente no eixo? Quando a sua criança faz uma birra, você tem alguma ferramenta que te autorregule, que te volte novamente, ou que te permita estar num estado de controle da situação? Porque como nós estamos lidando com a criança que enfrenta e que tem picos de raiva, o que a gente está falando? A gente está falando com uma criança que tem dificuldade de autorregulação. Uma criança que, diante de uma frustração, ela tem uma explosão de sentimento. E é natural a criança ter isso porque ela ainda está aprendendo as habilidades. E o grande desafio, se você é da mesma faixa etária minha, eu tenho 33 anos, o grande desafio é que a gente não foi ensinado a isso. A gente não foi ensinado a se perceber e a gente não foi ensinado a se controlar, a ter ferramentas para colocar para fora e não deixar que isso domine. Outro conceito extremamente importante é o tempo. Aí agora a gente entra num ponto super desafiador. Educar filhos exige, demanda, precisa de muito tempo. Não tem como educar filho no fim de semana. Não tem como educar o filho chegando em casa cansado e com a mentalidade de falar, nossa, eu trabalhei o dia todo e agora eu quero chegar em casa e eu quero ter um tempo para eu descansar. Criança precisa do nosso olhar. Criança precisa que a gente desligue o celular. Criança precisa que a gente olhe para ela. A criança precisa que a gente saia do nosso lugar e vá até onde ela está. A criança precisa da gente. Presença. E presença é tempo. Eu preciso colocar o meu filho na minha agenda, no meu dia a dia. Ele é muito mais importante que a minha formação, que o meu trabalho, que o meu sucesso. Ele é o sucesso. Não tem nenhum sucesso particular que é mais importante do que ver um filho fracassar. E por último, então, é a perseverança. Esse é um princípio bem interessante, porque constantemente, nessa nossa cultura de tudo muito rápido, a gente tende a desistir. Às vezes a gente tende até a ceder. Pode ser que essa seja uma tendência sua na educação, de
Às vezes a criança insiste, a criança quer, você está cansado, e para não ter problema, você fala assim, não, tá bom, vai, fica. E a gente não tem consistência às vezes. Ou então você começa a criar uma nova rotina, a estabelecer novos comportamentos, e daqui a pouco você deixa aquilo de lado, você não consegue ter consistência. A gente sempre fala que criança precisa de limites, mas que limites são esses? Não é controle. A criança precisa saber que tem alguém que a ensina, que a educa, que estabelece para ela onde pode ir, o que não pode ir, que seja claro para ela o que nós adultos esperamos dela. A criança precisa dessa consistência, dessa clareza. E muitos pais hoje, eu tenho percebido que são extremamente aleatórios. Um jeito trata uma situação de uma forma, depois trata de outro, usa um linguajar aqui, depois linguajar ali. Às vezes são pais que desrespeitam seus filhos, gritam, falam palavras feias, mas daqui a pouco tá beijando, tá abraçando. Fala assim, caramba, qual que é a linha que eu estou andando aqui? Para onde eu estou indo? Como que é esse ambiente? Porque muitas vezes a gente está desistindo de ensinar os nossos filhos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, sério. Ensine a sua criança quantas vezes for necessário. De todas essas 3 palavras, aqui eu gostaria que você deixasse bem fixa, bem certa, é autorregulação, ok? Grave essa palavra aí, autorregulação. Eu vou começar falando então agora do que não funciona. Para a gente lidar com a criança que desafia, que fala não, quando a criança questiona muito, enfrenta muito e faz birra e fala, você não manda em mim. Vamos começar sobre o que não funciona. E sabe o que não funciona nesses casos? São as 5 ferramentas tradicionais. As 5 ferramentas que você recebeu, que foi a sua educação na sua infância, bem provável. E essas 5 ferramentas estão baseadas num sentimento: medo. O medo sempre está envolvido nessas 5 ferramentas. E ela está baseada num conceito positivo, mas com uma aplicação negativa, que é o conceito da autoridade. Eu sou autoridade sobre a criança, e ela então tem que me respeitar, e eu vou fazer o que for necessário para essa criança me respeitar e me obedecer e fazer do jeito que eu estou precisando, querendo ou falando. A primeira ferramenta que geralmente a gente usa é o grito. Quem aqui grita com a criança, levanta a mão. Essa é uma ferramenta assim, coringa. E é uma que, lembra lá na nossa palavra-chave de hoje, autorregulação. Essa ferramenta está totalmente interligada com isso. Porque o grito é literalmente quando a gente perde o controle. Quando a gente se esgota. Ou quando a gente não sabe como fazer, ou a gente não está consciente de como deveria fazer. O grito é. E aí deixa eu te perguntar uma coisa. Quando alguém buzina para você no trânsito, e ela dá aquela buzinada assim, sabe? E passa do seu lado fazendo isso aqui, ó. O que esse cara tá fazendo aqui? O que acontece no seu corpo? O que acontece com você? Quais são suas reações? Seu sangue ferve? Coração dispara? Vem quais sentimentos? Raiva? Vontade de retrucar? De falar contra? De dar o dedo? De revidar? Vontade de ficar acuado e falar assim... desculpa. Quais são as reações do seu corpo? Agora, imagine quais são as reações do nosso grito no corpo dos nossos filhos. Quando a gente impõe, grita, berra,
manda de forma, com semblante extremamente fechado. O sangue dela, será que ferve também? Será que o corpo dela emite, jorra, faz aparecer reações químicas com adrenalina, cortisol? Como que ela reagir? Será que a criança sabe já o que está acontecendo com o corpo dela? E quando acontece isso com ela, qual a tendência dela? O que ela vai querer fazer? Ela vai querer ajudar ou enfrentar? Ela vai querer cooperar ou desafiar? Ela vai querer ser responsável ou se anular? Quais são as reações? É bem engraçado que o grito é um dos maiores malefícios para a criança, para o desenvolvimento da criança. E é uma das ferramentas que nós, como pais e mães, mais usamos. E por que essa ferramenta não funciona no caso de uma criança que enfrenta e tem picos de raiva? Porque o grito, ele só provoca no outro uma reação ainda mais negativa. Ou então, uma reação de negação. Se a sua criança tem uma tendência de ficar mais acuada, esse grito só vai o quê? Baixando e deixando ela triste, frustrada e na retaguarda ali, ela vai se anulando. E isso pode provocar na sua criança insegurança, sensações de incapaz e de fragilidade. O grito, de fato, não funciona. E é o que a gente muitas vezes sabe fazer. Outras ferramentas da educação tradicional que não funcionam com uma criança que enfrenta e tem picos de raiva é ameaçar. Sabe aquele negócio? Se você não fizer isso, o monstro não sei de onde vai te pegar. Ou se você não fizer isso, nunca mais eu vou te levar no parquinho. Se você não sair desse parquinho agora, nunca mais eu vou trazer você aqui. O grande problema das ameaças é que constantemente a gente fica tão desesperado no momento do desafio que a gente faz uma ameaça que não tem nada a ver com a realidade e que a gente não tem condições de cumprir. Muitas vezes, ameaças são mentiras. E se eu quero ensinar a criança a ser responsável, a se conhecer e a respeitar o outro, você acha que é viável eu usar a mentira? Não é prudente ameaçar. Porque a ameaça pode gerar medo, pode gerar desconfiança da criança, a ameaça pode gerar descrença dela em relação a gente, porque a nossa palavra então deixa de ter sentido. Que a gente fala e não cumpre. Então a ameaça, de fato, não é uma boa abordagem. Próxima ferramenta que não funciona é a ferramenta dos castigos e das punições. Por que não funciona? Porque o castigo, a punição, não ensina a criança a lidar com o que ela está sentindo. Lembra que a nossa palavra-chave hoje é autorregulação? Estes dois, eles estancam o mau comportamento, para o mau comportamento na hora. Mas não ensina a criança o que você, meu filho, minha filha, pode fazer com a raiva que você está sentindo, com a frustração que você está sentindo, com o medo que você está sentindo, com o desejo forte que você tem por algo que você queria muito, como você deveria então lidar com isso. Então o castigo, ele paralisa a criança, mas não ensina. E às vezes, preste bem atenção, a gente está punindo a criança por algo que ela ainda não sabe como fazer, porque a gente não ensinou. E às vezes nem mesmo a gente tem. A criança tem muita dificuldade, o cérebro da criança tem muita dificuldade de assimilar uma punição com o aprendizado. Outra solução
para picos de raiva e crianças que enfrentam que não resolve. É a famosa palmadinha, bater, dar um tapinha. E eu não estou falando aqui julgando quem quer que seja que faz isso, porque eu fiz isso. E hoje eu percebo que, de fato, não foi a melhor solução. Definitivamente, não foi. O que acontece? Que a gente entra novamente no mesmo ciclo. Aqui é muito parecido com o castigo. Porque a palmada, o bater, é o quê? É dar um susto na criança. É fazer ela sentir uma dor física para ela focar na dor física e esquecer ou parar do que ela está fazendo. Coloca o foco em outras coisas. Mas, definitivamente, tem outras formas de fazer isso. Tem outras formas muito mais saudáveis para a criança, para o ambiente de respeito, em que a gente ajuda a criança a tirar o foco. Às vezes ela está tão focada ali naquele comportamento, ela está tão ali dominada pelos seus sentimentos, suas sensações, que realmente a gente precisa tirar a criança deste lugar e levar para uma outra, para ela ver para um outro olhar, para uma outra condição, para outro jeito. E às vezes quando a gente não tem mais ferramentas, a gente vai lá e pá. Mas isso não ajuda. E outra coisa muito preocupante. Muitas vezes isso aqui, o bater a palmada, é o atestado da nossa falência. É quando a gente perdeu todo o controle. Está entendendo isso? Outra ferramenta tradicional que de fato não funciona com essa criança que enfrenta os pais é mandar. Por quê? Essa é muito simples. Porque a criança que enfrenta os pais, ou quando ela está enfrentando, tudo que ela quer é ser ouvida. Tudo que ela quer é poder escolher. Tudo que ela quer é fazer parte, é decidir. Por isso que ela enfrenta tanto. Porque ela quer ser o chefe. Ela quer ter autonomia, quer ter independência. E quando você começa então a mandar, o que isso vai causar? Uma disputa, uma guerra, para ver no final quem manda. E aí às vezes o nosso argumento fica: eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você obedece. E às vezes a criança retruca, a criança vai, às vezes bate de frente, a gente vai ficando o quê? Fora de si. Porque a criança está querendo afirmar o tempo inteiro: eu sou gente, eu sei o que eu quero, eu não quero isso e eu não vou fazer. Você sabe como é isso? E o mandar é como só bater de frente com isso e vai criar uma disputa. Quando a gente tem uma criança que está falando para a gente: eu tenho uma necessidade de falar o que eu penso, o que eu quero, eu estou com um desejo forte, eu não estou conseguindo administrar isso agora, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo. E quando a gente vem só mandando, a gente está criando um campo de batalha. A gente está dando de bandeja para a criança e para a gente: vamos deixar esse ambiente insuportável. Vamos criar aqui uma disputa entre a gente para ver quem é o mais forte. E a gente sempre vai querer ganhar, e a gente vai conseguir ganhar, mas a um custo muito alto. Então, de fato, essa não é a ferramenta mais ideal, ok? Porque há um princípio que diz o seguinte: uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Uma criança que apresenta um mau comportamento, seja ele qual for, a nossa tendência é analisar apenas o mau comportamento e querer resolver o mau comportamento. Mas sempre por trás do mau comportamento há algo que está deixando a criança desmotivada ou desencorajada. Ou, em outras palavras, sempre tem um motivo por trás do comportamento. E às vezes é um motivo nobre, às vezes é um motivo equivocado. Mas só lidar com o mau comportamento não resolve. Imagine um ambiente de adultos onde tivesse aquelas 5 ferramentas. Imagine você trabalhando numa empresa onde o padrão do relacionamento fosse aquelas 5 ferramentas tradicionais.
Um chefe que manda. Eu mando, você obedece. Você está aqui para trabalhar, você não está aqui para dar opinião, eu não quero te ouvir, eu quero resultado, você tem que fazer o que eu falo, porque eu sei e você não sabe e eu mando. Imagine esse chefe. E quando você não consegue fazer o que ele falou para você fazer, ele te dá castigo e punições. Já que você não terminou aquele relatório no tempo e do jeito que eu pedi, você perdeu um dia de salário. Tá entendendo? Você vai ficar 2 dias sem um lanche. Você vai ficar 3 dias recebendo só metade. Porque você não está conseguindo fazer. Eu já te falei várias vezes, já te ensinei muitas vezes, você não está conseguindo. Ok? Imagine que, além disso ainda, esse chefe constantemente grita com você. Grita. Você está lá na sua sala, ele está no meio do corredor e fala assim: fulano, eu já te falei para você vir aqui, cadê você? Vem aqui agora. Ele grita constantemente com você. Então ele manda, ele te castiga, ele dá punições, ele grita, né? A da palmada e de bater, a justiça não permite. Então ele não faz isso. Mas que dá vontade de pegar no seu pescoço, e tem hora que a expressão dele é como se ele estivesse pegando o seu pescoço e te esganando. Eu não aguento. E ele é cheio de ameaças. Toda hora ele fala assim: se você não terminar esse serviço até 11 horas, amanhã você está despedido. Não quero saber. Se você não fizer isso direito, eu vou colocar fulano no seu lugar. Né? Você está conseguindo perceber esse ambiente? Deixa eu fazer uma pergunta. Como você se sentiria nesse ambiente? Você se sentiria motivado? Você sentiria vontade de cooperar? Você sentiria vontade de ajudar? Ou você teria aquela sensação de enfrentar, desafiar ou pedir demissão? Eu não suporto vocês, eu não mereço isso. E é bem interessante que esse ambiente, com essas 5 ferramentas, a gente não aceita eles em mais lugar nenhum. Em lugar nenhum do mundo a gente aceita essas 5 ferramentas. Sabe, é o único local que esse tratamento é validado, aceito e defendido? Com os nossos filhos de 3, 4, 5 anos. Não tem alguma coisa errada? Por que é um grande desafio isso? Porque é o seguinte, olha o que o Rudolf Dirks fala. As crianças são boas em observar, elas são excelentes em observação, mas elas são péssimas intérpretes. Sabe aquela sensação da criança quando nasceu o segundo irmãozinho e que o filho mais velho que estava super empolgado com a chegada do irmãozinho, quando nasce, ele tende, às vezes, a virar um bebezinho de novo, a chamar atenção, a querer a sua presença, ele se transforma. Por quê? Ele observa bem, mas ele não consegue interpretar tão bem ainda. Ele está observando o bebezinho, quem sabe, amamentando na mãe. E sabe que às vezes ele está interpretando? Minha mãe agora só ama meu irmãozinho e não me ama. Então, as crianças, elas veem as nossas ações e muitas vezes elas interpretam de forma equivocada. Então, muitas vezes, nossos filhos estão se sentindo não amados, não compreendidos, não aceitos e principalmente não ouvidos. E a gente ainda nem se tocou nisso. Então, de certa forma, todo o comportamento da criança é uma matrix. É um código que a gente precisa decifrar. A gente precisa perguntar, caramba, o que pode estar atrás desse comportamento? E às vezes pode estar coisas básicas como sono, fome, cansaço e estresse. Ou saudade, sentimento de que ela está só. Pode estar por trás uma simples frustração, porque ela tentou fazer o dever de casa e não conseguiu. E isso estragou o dia da criança inteiro. Mas peraí, isso também não acontece com nós adultos? E às vezes
por a gente não ter paciência de decifrar o que está acontecendo com eles, a gente o quê? Quer acabar com o comportamento e não ajudar a criança a enfrentar, a entender, a compreender esse comportamento. Então agora, o que fazer? Se isso não funciona, o desafio então é muito maior. Qual é o grande desafio? Primeiro, eu vou te dar 5 ferramentas agora extremamente práticas. Primeiro, todo mau comportamento da criança, a nossa primeira ação é identificar. E esse é o princípio do iceberg. O princípio do iceberg é o seguinte: quando você vê um iceberg gigante, a parte que você vê é apenas 20%. O iceberg, ele é grande mesmo, é para baixo. Aqui embaixo, dentro da água, a parte que a gente não vê, tem 80%. E lá em cima só 20%. O mau comportamento da criança é da mesma forma. O mau comportamento, o choro, a birra, o grito, bater, xingar. Qual é o mais mau comportamento da criança? Qualquer um que seja. Está aqui, ó, é os 20%. É o que a gente está vendo. Mas o que a gente não está vendo? Qual o código que eu não estou decifrando? O que essa criança está sentindo? Ela está com fome? Ela está frustrada? Ela está triste? Ela está se sentindo abandonada? Ela está num dia mal? Ela está cansada? O que tem aqui? O que tem aqui? Ela está com um desejo muito grande, ela está com uma vontade, ela projetou dentro dela que ela queria aquilo, ela está entretida nessa brincadeira aqui, ela quer tanto brincar, ela está tão envolvida nessa brincadeira que isso aqui está gigante dentro dela, e eu virei para ela e falei assim, vamos embora agora. E aí, isso aqui eu não vi, eu só vi ela brincando com um pedacinho lá de brinquedo, eu vi só isso aqui. Mas lá dentro tem uma realização, uma alegria, uma vontade, ela está super concentrada ali, ela está realizada naquela brincadeira. E quando eu cheguei com a notícia, vamos embora, aquilo ali foi o quê? Uma explosão. Porque toda aquela alegria, aquele desejo, aquela concentração se transformou em frustração, em raiva, em ódio, em você não me entende, você não me deixou fazer as coisas, entende? Então, o grande papel nosso, antes de brigar, de gritar, de mandar, de bater, a gente precisa identificar. O segundo ponto. E aí eu entro agora, Ingrid, no cantinho do pensamento. Porque se a criança está num pico de emoções, se ela está fora de si, se ela está tendo uma atitude contrária à normalidade, se ela está tendo um mau comportamento, é bem provável que está então um turbilhão dentro delas. Emoções estão movimentadas, ou é raiva, ou é tristeza, ou é frustração, ou é ânsia, desejo, vontade, está tudo ali, está tudo ali. E a criança ainda não tem ferramentas de lidar com isso. E quem vai ensinar essas ferramentas para ela? Somos nós, pais. Porque espera-se de nós uma certa maturidade emocional. Então nós que vamos ensinar isso para a criança. E à medida que a criança tem capacidade no desenvolvimento natural dela de aprender. Por exemplo, eu não posso esperar que uma criança de 2 anos domine ainda a euforia, ou a tristeza, ou a frustração. Ela ainda não tem ferramentas. Uma criança de 3 tem um pouquinho mais. As birras começam a diminuir um pouco. Agora uma criança de 4 tem um pouco mais, de 5 um pouco mais, de 6 um pouco mais. E isso vai até que idade? Eu acho que até uns 102 anos. Porque a gente sempre está aprendendo a lidar com o que acontece dentro da gente. Mas nessa fase da primeira infância, principalmente, são os picos desse desenvolvimento e a criança não tem nenhum controle. E a gente pode resolver junto com a criança ferramentas para levá-la, ajudá-la a ela se acalmar e principalmente você se acalmar. E por que o cantinho do pensamento não é? Porque o cantinho do pensamento começa com uma punição. Quando eu mando a criança por cantinho do pensamento, ela vai com a sensação, eu estou sendo punida pelo meu mau comportamento. Ela fica sem entender por que ela está fazendo aquilo, por que você está fazendo, e vira um balai de gato. E às vezes ela fica lá no cantinho do pensamento, não pensando no que ela fez, mas pensando no que você fez com ela. Ela fica pensando, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, minha mãe é isso, eu não gosto, não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Sabe a única parte que funciona do cantinho pensamento? A conversa depois. O que funciona do cantinho pensamento é a conversa e não o castigo de ficar lá sozinho. Então, em vez do cantinho do pensamento, por exemplo, a gente trabalha com o cantinho da paz, que é um ambiente onde você constrói junto com a sua criança e coloca nesse ambiente algo que ajude ela a se autorregular. Pode ser ouvir música, brincar, pode ser ficar quietinho, pode ser desenhar, pode ser ficar junto com você. Então você pode perguntar, por exemplo, para a criança: te ajudaria você ir no nosso cantinho da paz? Eu vejo que você está muito eufórico, eu vejo que você está muito nervosa, eu vejo que você está com raiva, parece que isso é raiva. Te ajudaria? E também a gente ser o exemplo disso. Que antes da gente gritar, da gente perder o controle, a gente virar para a criança e falar assim, ó, papai e mamãe tá sendo dominado pela raiva, eu preciso de um tempo para me acalmar e daqui 3 minutos a gente vai conversar. Porque enquanto a criança está com as emoções à flor, as emoções borbulhando, ela não consegue te ouvir, ela não consegue perceber, ela vai enfrentar, ela vai te desafiar o tempo inteiro. E outra ferramenta sensacional, sentimentos precisam ser acolhidos. Sabe aquelas falas, nossa, deixa de bobeira, vamos embora logo, para de chorar, engole o choro, que nada, é só um brinquedo, é só uma brincadeira, deixa de bobeira, depois você vai na casa do seu amiguinho, hoje não dá. A gente às vezes não tem tempo de simplesmente virar para a criança e falar assim, eu vejo que você está muito triste com o que aconteceu. E se fosse comigo também, eu estaria. Pronto. Às vezes o que a criança precisa é só da gente parar, esperar 3 minutos, ela falando, e quando ela terminou de falar, pronto, passou. E a gente acolher isso, acolher essa explosão. E ensinar para ela que não tem problema a gente sentir raiva, não tem problema a gente sentir cansaço, não tem problema a gente ficar triste, não tem problema a gente chorar, não tem problema. Mas tem formas certas da gente lidar com isso. Outro ponto, para a gente sair daquele fluxo da educação tradicional, é o simples ouvir. Ouvir tem um papel fundamental. Às vezes a criança chega toda eufórica, ela só quer que a gente ouça. Só quer que ela fale e a gente ouça. E ouvir é abaixar, é estar olhando nos olhos, e é principalmente repetir o que a criança falou e perguntar se a gente entendeu certo. Principalmente crianças pequenas, eu vejo que tem muitas mães aqui, pais de criança pequena, elas têm muita dificuldade de se expressar. Porque elas conhecem as palavras, mas às vezes ainda não conseguem conectar. Então a criança está pensando uma coisa, mas quando ela vai falar, ela não consegue ser clara. E ela fica muito nervosa com isso, ela fica muito brava. E ela fala às vezes para a gente, você não me entende, você não me ouve. E às vezes a gente tem que ajudar a essa criança, inclusive, a colocar os argumentos no lugar. Muitas punições que a gente dá nas crianças, às vezes é porque a criança veio trazendo uma coisa boa e a gente não teve paciência de decifrar, de ouvir, e a gente deu uma resposta errada e isso provocou uma guerra. Não se sentir ouvida e acolhida é muito desafiador para a criança, desperta nela muitas reações contrárias, ok? E por último, ser firme. E ser firme não é ser grosso, não é ser autoritário, não é gritar, não é mandar. Inclusive, o ser firme envolve ser maleável. Tem coisas que a gente cede. E tem coisas que a gente pode virar sinceramente para a criança e falar assim, eu te amo muito. E a resposta é não. Ponto. E não precisa falar mais. E a criança pode ter toda a explosão dela. Ela pode ter toda a forma de reagir, mas você se mantém. Você afirma que você a ama, você se conecta com ela e você dá um comando simples, certo e claro. Se a sua criança é um pouquinho maior, você pode inclusive argumentar.
eu te amo muito, eu entendo que você desejaria muito ir para a casa do seu amiguinho, mas hoje não pode, porque nós temos este e este compromisso. Eu admiro que você goste tanto do seu amigo e nós podemos ver um outro dia. Pronto, e não repete mais, é ser firme, é ser consistente. Claro, o quadro de objetivos equivocados são 4 comportamentos da criança que motiva a criança a se comportar de forma equivocada. Um deles é a atenção indevida, outro é poder mal direcionado, outro é quando a criança tem uma tendência de vingança ou inadequação assumida. A atenção indevida é aquele assim, quando a criança fica o tempo todo fazendo coisas para que a gente a veja, para que a gente anote, atenda e sirva a criança. Ela usa comportamentos para que ela seja vista. Poder mal direcionado é o que a gente está falando aqui hoje. É a criança que enfrenta, fala, eu sou o chefe, eu quero, eu mando, eu que faço. A vingança é quando a criança, então, retruca, gente. Você vai ver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, eu vou quebrar isso. E ela, às vezes, até quebra mesmo, até rasga. Ela tem acesso de raiva. E por último, é a inadequação assumida, quando a criança simplesmente desiste, fala, eu não sei, eu não consigo, eu não falo. Esse quadro é muito interessante. Por exemplo, às vezes qual é o objetivo equivocado da criança? Preste bem atenção, isso aqui é fantástico. A criança simplesmente quer ser o chefe e ela quer ter a certeza que o adulto não vai ser. Por isso que ela enfrenta e ela desafia, porque ela quer ser o chefe e ela não quer que a criança, que os pais ou os adultos sejam chefe, ela que quer. E aí, quando a criança tem esse mau comportamento, como você se sente? Como a gente se sente? A gente se sente desafiado, ameaçado, provocado, a gente fica enfurecido e a gente se sente principalmente desrespeitado. A gente se sente como se a criança estivesse desrespeitando a gente, enfrentando e peitando a gente. E aí qual é a tendência nossa? Como que a gente reage a esse comportamento? A gente reage sendo extremamente duro às vezes, resistindo, impondo limites ainda mais rígidos, ameaçando, falando, se você continuar com esse comportamento, você vai ficar tantos dias sem videogame, por exemplo, limites rígidos, ou então desistindo. Ele fala assim, já que essa birra aí está incontrolável, toma aqui esse brinquedinho, toma aqui, que eu não aguento mais, não aguenta mais. Olha, a Lara deu uma... E toma aí. Às vezes é assim como a gente reage. Quando a gente reage dessa forma, isso aqui é um ciclo vicioso. A criança responde a gente de volta. E como que ela responde? Se a gente resistiu, se a gente enfrentou essa criança, se a gente desafiou, você me obedece porque eu sou seu pai, você me obedece porque eu sou sua mãe. Fica quieto. Se a gente tem essa postura, a criança vai fazer o quê? Intensificar a disputa. Ela vai se enrijecer ainda mais e vai entrar realmente numa guerra. Aí, ou então, ela faz uma birra. Ela tem uma explosão, ou ela age com raiva, ou ela desafia. Dependendo da criança, ela até se anula e se entrega, ok? Agora, vamos aprofundar, vamos lá no iceberg e vamos pensar o que está por trás do comportamento. O que essa criança realmente está querendo falar para a gente? O que ela está querendo falar para a gente? O que está por trás desse enfrentamento é a criança falando para você e para mim. Eu pertenço e sou capaz apenas quando me sinto poderoso nos meus termos. Deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de se sentir poderosa? Dona da sua vida? Autônoma? Capaz? As crianças também. E às vezes elas não conseguem lidar com isso. Outro pensamento que está por trás desse comportamento. Você não pode me forçar a fazer, pai e mãe, você não pode me forçar a fazer o que você quer. Eu sou gente. Então, o que os adultos pensam quando tem esse pensamento? Isso é uma disputa e eu tenho que ganhar, porque se eu não ganhar essa disputa, eu vou perder o respeito. Se eu ceder, mesmo que um pouco, essa criança nunca vai aprender que os adultos que estão no comando, eu vou criar um delinquente se eu ceder. Então eu tenho que ser tem que ser do meu jeito, não aguento. Ou então o adulto chega à conclusão seguinte,
Ah, eu não suporto criança chorando, eu não suporto esse enjoo, eu não suporto essa falta de respeito. Toma aqui logo, menino, toma aqui logo. Ah, tá, vamos resolver. Ah, o que você quer, meu filho? E a gente se torna permissivo e não resolve o problema, ok? Mas então, como que a gente ajuda essa criança? A gente tem que decodificar a mensagem. Lembra do Matrix? O iceberg? O que essa criança está dizendo para a gente? Quando a criança te desafia, o que ela está querendo dizer? Qual que é a necessidade dela? Ela simplesmente está falando, eu quero ajudar, eu quero fazer parte, permita-me ajudar. E também ela está dizendo, deixe-me escolher. Eu sou autônomo, eu estou desenvolvendo o meu valor, e para eu desenvolver o meu valor, uma das coisas é eu escolher algumas coisas, eu ter e conseguir. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E como a gente pode ajudar então? Em vez de você mandar, lembra que mandar não resolve porque você entra em atrito? Em vez de você mandar, você faça perguntas. Sua criança está te desafiando, em vez de você mandar, faça isso aqui agora. Você pode fazer uma pergunta. O que é preciso você fazer para a gente resolver tal e tal coisa? Ou faça perguntas, se você fizer isso, o que vai acontecer? Deixe que ela participe daquilo que você quer mandar. Você pode pesquisar aí sobre perguntas curiosas e estudar mais sobre o assunto. Outra coisa que ajuda muito essa criança, pedir sempre a ajuda dela, deixar ela se sentindo importante. Você vai fazer um macarrão, fala assim, meu filho, eu preciso muito da sua ajuda hoje para eu fazer um macarrão, você me ajuda? Ou você vai resolver um trabalho importante, você vira para ela antes e fala assim, meu filho, hoje eu tenho que resolver isso, e eu vou precisar da sua ajuda. Durante tanto tempo você vai ter que brincar sozinho ali em tal lugar. Deixe ela se sentir importante, ela fazer parte antes de você mandar. Outra coisa que você ajuda essa criança, dando um exemplo. Então, antes de você explodir, se afaste, acalme-se. Tenha ferramentas de autorregulação. Lembra que a nossa palavra hoje é autorregulação. Outra questão, encontre maneiras apropriadas para desenvolver nela o poder das escolhas. Se a criança é muito pequenininha, por exemplo, você pode começar a usar junto com ela escolhas limitadas. Por exemplo, em vez de você escolher a roupa que seu filho quer usar todo o tempo, você pode, crianças menores, você pode escolher 2 modelos. E vira para a criança e fala, meu filho, qual você quer vestir hoje? O azul ou o amarelo? E deixa a criança escolher. Se ela escolher uma outra, fala assim, essa não é opção, o azul ou o amarelo. Seu filho está brincando no parquinho, está super entretido. Dê uma escolha para ele, não fala, está na hora de ir embora. Não chega mandando, autoritário, tá, vamos, porque ela está lá. Isso vai criar um atrito. Você pode chegar e falar, você quer ir embora, a gente precisa ir embora. Qual você acha melhor? A gente ir embora daqui 5 minutos ou 10 minutos? Deixa a criança escolher. E no final você ainda pode colocar a frase, você decide. Ela vai se sentir importante, ouvida, acolhida e vai te resolver um monte de problemas, ok? Você que quer se aprofundar mais, você que quer conhecer mais, eu estou começando agora a primeira turma de um treinamento para pais. E de uma forma bem rápida, intensa e baseada no seu dia a dia. É um treinamento Pais do Século XXI que vai durar 21 dias úteis. E durante 21 dias você vai receber um conteúdo pelo WhatsApp de 10 a 20 minutos por dia. Sabe, todas essas dúvidas, todo esse quadro, por exemplo, esse quadro aqui que eu te apresentei, é um excelente quadro para você colocar, por exemplo, na geladeira. Excelente. A gente falou hoje só de um mau comportamento, o poder mal direcionado, esse enfrentamento da criança. Mas a gente tem atenção devida, vingança, inadequação assumida. Então, nesse grupo de estudo de pais, eu vou decifrar todos esses conteúdos para você. A gente vai ter um encontro ao vivo para responder só as dúvidas, fora a interação nesse grupo do WhatsApp. Eu sei que o WhatsApp, só de falar grupo do WhatsApp já dá um estresse, mas preste bem atenção, vão ser poucas pessoas. Qual é a ideia? Por que o WhatsApp? Por quê? Porque eu sei que a vida de pai e de mãe é muito corrida. E o celular é algo que a gente sempre está. E o WhatsApp é uma ferramenta do nosso dia a dia. Então, às vezes você não consegue parar 1h30 para estudar, ou parar, como eu fiz,
3 meses para estudar, fazer curso e ler vários livros. E eu quero te ajudar nisso. Às vezes você não consegue estudar 1 hora por dia, mas você consegue ver um vídeo de 10 minutos que vai te dar uma ação prática para o seu dia a dia e resolver os maiores dilemas nossos como pais e mães. E você vai ter isso no seu celular. Às vezes, uma mãe, um pai compartilhando um desafio lá no grupo, você vai ler e fala assim, caramba, eu estou passando isso por isso também. E isso vai te ajudar. Sabe aquela ideia de você convidar um amigo para fazer academia e você faz junto com esse amigo? Às vezes é mais ou menos isso. Então, eu quero te convidar para você se ingressar nesse grupo. Ele tem um custo? Ele vai ter um custo que foi muito difícil para mim colocar um preço, porque eu tenho um desejo muito grande de ajudar as pessoas e eu não consigo fazer isso de graça para todo mundo. Infelizmente, eu não consigo. Eu vou continuar disponibilizando conteúdo 3, 4 ou 5 vezes por dia na internet livremente, mas na internet eu não consigo ter uma sequência, um aprofundamento, como a gente teve aqui. E mesmo nessa 1h30 eu nem consegui responder tudo. Eu não consigo ter essa interação de ler, de perguntar, de responder todo mundo, e nesse grupo eu vou ter. Agora atenção, vão ser pouquíssimas vagas, que eu não consigo atender todo mundo. E para você que se inscreveu, eu vou ainda dar um brinde, uma consultoria online comigo. Você pode colocar as suas maiores dúvidas e a gente vai ter um encontro de 40 minutos online comigo, você e eu, numa plataforma própria, onde eu vou poder conversar, explicar e aprofundar nos seus dilemas, nos seus desafios e te ajudar. Só esse encontro online custaria R$150, só esse. Além desse brinde, eu vou te dar no final do curso também um e-book com 21 ferramentas práticas para você lidar com sua criança. Se você tiver R$6 por mês, você consegue participar desse grupo. Se você não tiver cartão, você consegue fazer no boleto. E se você não tiver cartão e boleto, não tiver jeito, você me manda um e-mail, que eu quero te ajudar. Não estou aqui para ganhar o seu dinheiro, estou aqui para te ajudar. E isso é tão verdade, que se você começar esse treinamento comigo, se no final, você falar assim, caramba, esse curso não foi bom, eu não aprendi, eu não aproveitei, você me manda um e-mail e eu vou te devolver 100% do que você pagou, garantido. Espero ter te auxiliado de alguma forma. Sei que ficou muitas dúvidas, até mesmo por isso que eu estou lançando esse treinamento, porque eu acredito que um mês, a gente passando junto durante um mês, e você ainda tendo a oportunidade de ter um encontro, uma consultoria, e a gente depois ainda no final ter um encontro ao vivo, esse mesmo encontro só com os alunos desse treinamento, onde a gente vai responder mais dúvidas. Eu acredito que muitas inseguranças que a gente tem, incertezas e fragilidades, eu vou conseguir resolver nesse nosso encontro, ok? Eu nem falei o valor, né? Foi muito difícil precificar esse valor, porque como que a gente precifica um conteúdo, um saber, um conhecimento, a dedicação de um tempo? Como que a gente coloca? Eu acho que se eu fosse colocar um preço, eu teria que cobrar o preço de um coach, né? E você vai contratar um bom coach, se ele vai te dar uma consultoria durante um mês, você vai pagar isso aí, R$1.000 ou mais. Mas eu quero facilitar para todo mundo, por isso que eu coloquei uma taxa bem baixa, vão ser apenas R$79 e você ainda pode parcelar em 12 vezes. Quando você parcela em 12 vezes, fica tipo R$7. Faça sua inscrição, o pagamento é pelo PagSeguro e muita atenção, coloca o seu e-mail certinho lá, porque é pelo seu e-mail que eu vou entrar em contato com você e a gente começa então o nosso encontro de 30 dias com 21 dias de conteúdo sequencial, profundo e transformador no dia 24 de setembro, ok? Nos vemos lá.